Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast, o primeiro e único podcast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor Davi Durães, e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. Neste primeiro bloco, nosso convidado fala um pouco sobre como foi conciliar os estudos com o trabalho e suas obrigações de ser um arrimo de família desde muito cedo. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando nosso site www.provasdti.com.br. Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro ProvasCast de 2015. Vamos voltar com tudo aí neste ano, vamos fazer um trabalho bacana, trazer para vocês aí nossos entrevistados, vamos falar aqui sobre esse ano que promete aí de muito concurso. E para começar logo de cara, vamos falar hoje com o nosso amigo professor Rogério Araújo, analista de finanças e controle aí da Secretaria do Tesouro Nacional, o professor Rogério que está aqui com a gente. Mas de cara, vamos também lembrar aqui dos nossos colegas de bancada, meu amigo professor Walter Cunha, dê logo seu alô de cara aí pra gente começar esse primeiro ProvasCast do ano, o primeiro de muitos, com muita certeza. Diga lá, mande seu alô aí pra gente. Alô, alô, Durães, feliz 2015, alô LC, alô Rogério, alô a todos vocês que nos escutam no nosso ProvasCast, que já virou tradição. Promessa nossa trazer entrevistados cada vez mais interessantes aqui para o nosso programa, e hoje a gente está aí com o nosso Rogério, professor Rogerão, galã do itinerante. O homem de mel aqui. Professor LC, mande seu salve aí seu primeiro alô de 2015 para essa galera, para essa nação concurseira pra gente aí. Alô Walter, Davi, Rogério, é um prazer estar retornando aqui com as gravações do nosso podcast. E vai ser um prazer bater esse papo com o Rogério. A gente tocou alguns e-mails só por conta da atuação dele lá no site Provas de TI. Ele gravou alguns módulos da área de desenvolvimento. E hoje vai ser muito bom, muito interessante saber como é que foi a jornada dele aí nessa área de concurso público. Maravilha. Professor Rogério, dê o ar da sua graça aí para esse mundaréu de fãs que eu sei que o senhor tem. Que o senhor, Ave Maria, é um sucesso total aí, né? Nessa nossa comunidade de concurseiros, nesse Brasilzão nosso aí. Diga aí, professor Rogério, dê seu alô aí pra gente começar aqui nosso podcast, ou melhor, nosso ProvasCast de hoje. Mande lá. E aí, pessoal, beleza? Feliz 2015 pra todo mundo e espero que aí nós tenhamos muitas nomeações e postos aí nesse ano. Professor Walter, mande logo aí a sua primeira pergunta aí, traga pra gente aí o nosso tema logo de cara aí. Você que conhece o professor Rogério aí mais de perto, acompanha aí o trabalho dele há mais tempo. Fica à vontade, professor, jogue duro. Rogerão, e eu queria saber, Rogerão, uma coisa que apesar de a gente ser amigo já há muito tempo, eu sempre me confundo. De onde você é, Rogerão? Você é do Piauí, de Teresina, tu é do Maranhão, de São Luís, tu é de Belém, ou tu é lá da comunidade do Poço? Eu não sei de onde onde você nasceu. Bom, cara, assim, eu nasci aqui em Brasília. Olha aí, bicho. Ninguém sabe isso. Nada a ver, né? Ninguém sabe. Nasci aqui em Brasília, meu pai veio pra cá e tudo, e moramos pouco tempo no Rio, voltamos pra Brasília e depois nós fomos lá pra Teresina, que é o estado, aliás, a cidade do meu pai, que meu pai nasceu. Minha mãe é do Maranhão. Então, só que a minha vida toda, de criação, de formação, desde a primeira série, jardim de infância e faculdade, foi tudo em Teresina. Então eu digo mais que eu sou teresinense, piauiense de coração, do que candango, né? Porque na verdade só nasci aqui, lembro muito pouco daqui quando era muito pequeno e tudo. E sempre me considerei teresinense mesmo, piauiense de coração. E Rogerão, Manda aí, professor. Eu ia emendar, na verdade, em cima do mesmo assunto, né? Que eu tô olhando aqui o currículo dele lá no nosso site e ele fez a estadual do Piauí, né? E depois fez uma pós-graduação na Amazônia. A parte acadêmica, os estudos até você começar a estudar para o concurso, tudo foi no Piauí, né? Chegou a se formar e depois procurar o mercado de trabalho? Como é que foi esse início aí? Na verdade, eu sempre
trabalhei cedo, assim, sempre fui aquele cara que é um dos pilares da família, assim, aqueles arrimes que o pessoal chama de arrime de família, né, que Sei muito bem o que é isso, viu, professor? tive a origem muito humilde. Meu pai, ele acabou, vamos dizer assim, abandonando a família, deixou 3 filhos aí, e a minha mãe, e foi assim, foi sufoco. Tive que morar de favor, junto com eu, meu irmão e minha irmã, que minha mãe não tinha condições de estar com a gente, né? Então, nisso eu sempre trabalhei cedo, né? Sempre tive que ralar cedo mesmo para poder ter uma graninha, tanto que eu dava aula de reforço e tudo. E durante a faculdade eu já trabalhava. Eu trabalhava como um design gráfico, trabalhando com Corel, Photoshop, esse tipo de coisa. Por isso que eu tenho até um pouco de facilidade de publicar aquelas imagens que eu faço de divulgação de cursos, de artigos que eu publiquei nos blogs que a gente tem, né? Então eu tive essa facilidade porque eu trabalhei com isso em um jornal lá em Teresina e estudava aí na faculdade. Depois fui para a parte de sites. Então eu trabalhei com a parte de HTML, a parte visual, trabalhei com linguagens como ASP, PHP, trabalhei um pouco com a parte de Java para web também. Então, só que eu já estava no mercado de trabalho. Então você trabalhava de manhã, estudava à noite, era isso? Na verdade, eu trabalhei, o meu curso lá que eu fiz foi durante a tarde. Então, eu trabalhava pela manhã, à tarde corria para a faculdade e à noite tentava concluir os projetos. Então, era 3 turnos, né? Então, de manhã trabalhando, de tarde estudo e à noite ainda continuava aí na parte dos projetos para poder entregar e comprar, né? Fazer o supermercado, né, do mês, né? Que senão não tinha como ficar em pé sem poder se alimentar. Então, sempre nessa correria. Então, praticamente 3 turnos. Rogério, pelo que a gente está anotando aí, você pode colocar essas informações, inclusive serve de inspiração para muita gente que se queixa hoje de ter uma vida difícil, quando a gente sabe que tem muita gente que passou com muito mais dificuldade do que a gente. A gente está em casa. Então, é uma tragédia social atrás da outra. Eu achei que eu era um cara vitimado, né, sequelado, mas quando eu cheguei aqui eu vi que eu sou playboy. Passei a ser playboy. Então, assim, assim, praticamente estudo sempre escola pública, né? Pelo que a gente está notando, escola pública cabo a rabo. Foi, na verdade, até certo ponto, quando meus pais ainda estavam juntos, eu conseguia ainda estudar em escola particular até mais ou menos na 8ª série, assim. A gente passou por algumas dificuldades, alguns perrengues e acabou que algumas mensalidades ficaram sem pagar e a gente teve que entregar eletrodoméstico para poder sanar aí. Hoje sanar as mensalidades. Porra, velho. Não, assim, eu durante minha vida, assim, tinha que andar muito para poder sair da minha casa. Não tinha o que a gente chama de passe estudantil ou a passagem estudantil, né? Então eu tive que andava muito da minha casa até onde eu estudava e para voltar, ainda bem que eu tinha, né, o passe. Mas quando eu não tinha o passe estudantil para poder voltar, eu voltava no sol quente. Então tu já estava acostumado com o teto solar, né? Já estava acostumado. Nossa, eu chegava em casa com insolação e eu ficava praticamente com o corpo totalmente queimado, assim, não tinha dinheiro para comprar filtro solar, né? O que é filtro solar, né, bicho? Para quem tá no perrengue, né? Então foi assim, e na 8ª série eu ganhei uma bolsa de 100% por conta que eu jogava handball. Na época eu jogava handball e basquete, mas foi o handball que eu consegui, através do meu treinador, ele conseguiu essa bolsa de 100% aí na 8ª série para eu conseguir pelo menos fechar essa parte que até não sei se é ginásio. Fundamental, né? Fundamental e ginásio, né? Não sei como é que como tá hoje, né? Mas eu consegui fechar até o ponto de na particular, escola particulares. Mas depois disso, no 2º grau, eu fui para uma escola técnica estadual lá do Piauí, que é o Premem Norte,
E eu estudei lá e eu estudei processamento de dados. Lá a gente tinha computadores 286, eu trabalhava com disquete de 5/4, 3,5 polegadas, então 3,5 polegadas era... Quem tinha era chamado de playboy, né? Os caras tinham os... Cara, eu não era nem nascido. Eu não era nem nascido. Mas na verdade, Durante, não é questão de ser nascido. A questão é que os computadores que vinham para lá, para o Prêmio Norte, eram computadores doados por outros órgãos do Estado, que quando chegava um computador mais novo para eles, tipo 486, lá para esse órgão, os antigões entregavam para a gente. Então a gente não tinha o que fazer. A gente recebia antigões, enquanto no mercado já tinha computadores um pouco mais, vamos dizer assim, avançados, né? Já com Windows 3.11 na época, e a gente trabalhava no ambiente DOS ainda, então era... Pense no perrengue, né? Eu imagino. E dentro de toda essa dificuldade, professor, qual foi, assim, o estalo? Na verdade, isso aí vai já encabeçar nosso segundo momento aqui, nosso segundo bloco. Mas qual foi, assim, o momento que você diz assim, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa para mudar esse cenário? E em que momento a ideia de concurso público ventilou na sua mente? Você diz assim, não, eu acho que o caminho é por aqui e a gente... Né, dê essa introdução aí pra gente ter essa ideia, já esse rumo aí. Quando eu tive essa ideia, na verdade, eu era muito contrário a serviço público. Eu achava, como a maioria de pessoas que não estão dentro do serviço público, achava que funcionalismo público era uma forma de estagnação. O cara fala assim, pô, o cara que vai ser funcionário público, né, eu prefiro estar aqui na correria, correr atrás de tudo. Ou seja, aquela garra de menino novo, né, que querendo mudar o mundo aí, criar uma Microsoft da vida, criar um Google da vida aí, né? Então tinha aquela garra e tudo. E achava que, né, funcionalismo público era uma forma de estagnação da pessoa. Mas aí com o tempo fui mudando. Eu não consigo lembrar desse start inicial. Assim, o que foi que me mudou de opinião. Mas eu sei que na época, agora, né, conversando aqui com vocês, agora eu lembrei. Terapia de vidas passadas. O Provascast aqui, meu amigo, é de A a Z, tá pensando o quê? Exatamente. Agora, vai lembrar aí da sua infância não, hein? Poupa a gente dos detalhes sortes. Mas diga lá. Não, esse aqui era um pouco... Tem a ver com essa parte de iniciativa privada. Teve um concurso para o TRE do Ceará, na TRE do Walter. Então fui fazer uma prova que não era nem na área da computação. Eu fui fazer uma prova para técnico administrativo lá para o TRE do Ceará. Então fui me aventurar lá em Fortaleza e correr atrás. Mas por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu queria estar perto de grandes centros de formação, como o Instituto Atlântico, que era na época, não sei se ainda está em vigor, mas na época era um grande centro de formação de profissionais na área de TI em Fortaleza. Eu sei que tinham vários grandes locais formadores de profissionais na área de TI. Então o que eu imaginei? Eu vou para lá para poder me manter. Eu faço esse concurso, tento passar nesse concurso, mesmo que não seja da minha área, mas lá eu tento fazer uma formação e vou, sei lá, me inserir. É aquele velho concurso escada, né? Vamos começar a brincadeira e depois a gente vê qual seria o melhor lugar. Mas na verdade, esse concurso não era nem para outro concurso. Esse concurso que eu fiz, o primeiro, que foi até técnico administrativo, hein, como eu expliquei para vocês, foi mais para eu estar perto, dentro de Fortaleza e conseguir me inserir naqueles cursos de formação, naqueles ambientes de formação de profissionais de TI. Então, para mim, era isso que eu queria para mim na época, né? Professor, a gente vai deixar aqui a galera com gostinho de quero mais, porque já a gente... Vamos encerrar aqui no nosso primeiro momento. O tempo voou, nós já temos quase estourando aqui. O Boni já tá me apertando a mente aqui pra gente encerrar nesse primeiro bloco. E a gente vai trazer mais informações sobre essa sua saga agora no nosso segundo bloco. Pessoal, já a gente volta. Beijo, tchau!
Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast, o primeiro e único podcast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor Davi Durães, e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. Neste segundo bloco, o professor Rogério Araújo fala sobre sua primeira experiência fracassada em concursos públicos até a sua aprovação no primeiro cargo de técnico na área de TI. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando nosso site www.provasdeti.com.br. Maravilha, gente! Vamos voltar agora aqui para o nosso segundo bloco com o professor Rogério Araújo, que está trazendo aqui um pouco da sua experiência, contando aqui sua história, né? Encerramos aí o nosso primeiro bloco contando aí qual foi esse start aí no mundo dos concursos, e ele vinha dizendo pra gente aí que foi meio que assim, começou aí pelo TRE do Ceará, né? E contou aí a sua história. Professor, pode dar continuidade. Professor Walter, alguma pergunta aí pra gente engatilhar, ou a gente pode seguir? Fica a seu critério aí, professor. Eu queria que o Rogério, a partir do momento que ele tentou o TRE, né, o TRE do Ceará, ele dissesse qual foi o resultado que ele teve, né? E a partir daí, como é que se procedeu, né, a trajetória dele no amadurecimento dos concursos, né? Bom, né, o resultado foi o mais desastroso possível, até porque era um cargo que não tinha nada a ver com TI, era praticamente era para técnico administrativo e infelizmente não tinha muito a ver comigo, e eu também estava começando ainda no mundo dos concursos, ainda não conseguia visualizar nada da 8112, da 866, praticamente eu estava zerado, sem saber nem para onde ia. Eu tentei, claro, decorar as coisas lá, mas infelizmente foi bem desastroso e foi uma viagem também bem, bem desastrosa lá, mas deu aquela, vamos dizer assim, aquele pontapé inicial para o mundo de concurso, mas agora na nossa área. E aí, como é que foi? Qual foi o concurso que tu fez mesmo para TI que queria passar e daí como é que foi para frente? Teve concurso já do MPU, lá, né, em meados de 2004, já estava tendo esse rumor desse concurso, e esse concurso ele foi um concurso nacional, e até um gancho, né, para saber a história, como é que eu fui parar lá no Pará, né? Então esse concurso era nacional, e tinha vagas para técnica informática em vários estados, inclusive lá no Piauí também. E aí eu tentei já estudar para esse concurso, tentando focar, claro, ficar na minha cidade, né? E só que você escolhia a ordem que você queria, caso você não tivesse pontuação suficiente para aquele primeiro item que você escolheu, você iria para o segundo. Se não tivesse, terceiro, assim até chegar no último lá. Eu sei que eu coloquei, se não me engano, acho que o Pará foi a minha quinta opção, que eu coloquei Piauí, Ceará, Maranhão, e fui colocando ali os estados mais perto, e eu acho que o Pará foi a minha quinta ou quarta opção. Eu sei que por último, eu lembro na época que estava tendo, né, a gente vê essas violências, na época também tinha muito, né? Eu coloquei o Rio de Janeiro, por último, penúltimo foi o Acre, e eu coloquei por último o Rio de Janeiro, por conta da violência que tinha na época lá também, que até hoje tem, né? Então aí acabou que eu fiz esse concurso. Na época teve um festival chamado Piauí Fest, e eu fiz o primeiro site do Piauí Fest, tudo. Então eu estava trabalhando, tinha a faculdade para estudar, e além disso tinha também que reservar um tempinho para poder estudar para concurso. Mas acabou que a parte de TI eu consegui fazer uma pontuação muito boa, assim. Eu não lembro direito
quantas questões eram, mas eu lembro que ficou faltando poucas questões para eu conseguir fechar, vamos dizer assim, pontuar, ter a pontuação máxima, né? E só que eu acabei que eu em outras matérias, se não me engano, acho que foi raciocínio lógico, eu acabei tendo uma pontuação ruim, assim. Então é uma coisa também que a gente vê, né, que acaba acontecendo com vários concurseiros. A gente foca muito na nossa área e acaba deixando de lado outras matérias que a gente negligencia, achando que poderia, né, matar, e quando chega lá na prova, a gente acaba perdendo pontuação por conta disso, né? Mas acabou que eu fiquei numa pontuação boa e fui para Belém. E aí eu fui para lá e acabei que eu fiquei de janeiro de 2005 até janeiro de 2009, que eu fiquei em Belém como técnico de informática do Ministério Público Federal, e depois disso pedi remoção e acabei vindo para cá, para Brasília, continuei para poder estar nesse meio de concurso na nossa área, porque aqui em Brasília é onde se concentra o maior número de cargos de TI que pagam bem, né? Ciclo de gestão, legislativo federal, sim, tem vários cargos na parte de STF, STJ e por aí vai. Então tentei e vim para cá, para a meca de concursos na área de TI, para poder ver se conseguiria sair aí do nível de segundo grau, que era técnico de informática, que assim me perseguiu por um bom tempo, até que, graças a Deus, desencantei e fui lá pro TRF e agora estou no Tesouro Nacional. Rogério, Oi. Deixa eu só retomar um pouquinho, então, porque na sua fala aí tem vários pontos importantes para a gente entender melhor até, né? Uhum. E vários pontos importantes, inclusive, para os concurseiros que estão escutando a gente. Primeiro, você tentou um curso que não tinha nada a ver com a sua área, mas você fez um certo investimento, que você viajou, saiu de um estado para outro e tal. E isso nos leva àquela coisa que a gente sempre fala, né? Concurso não é número e também não é loteria, né? Não adianta você ir fazer um concurso achando que vai conseguir alguma coisa sem estudar, que não vai dar em nada. E foi o seu primeiro resultado negativo, né? Você foi reprovado. Foi isso mesmo, né? Isso. Acabei indo para lá, para E logo Fortaleza. Depois você já teve um resultado, logo depois você já teve um sucesso. Então, o primeiro concurso que você fez já foi bem sucedido, só que foi para um cargo de técnico, né? Isso. Você fez essa opção por fazer um concurso na área técnica porque você não tinha se formado ainda lá na Estadual do Piauí, ou é porque você achou que era mais fácil e tal? E depois eu quero que você fale um pouquinho também como é que era a sua rotina de estudo, né? Como é que você conseguiu conciliar tudo, as horas por dia, aquela coisa toda, para conseguir a primeira aprovação? Então, são duas perguntas. Por que a escolha para o cargo técnico inicialmente? E como é que foi o estudo aí, conciliando tudo? Se você já tinha se formado ou não? Na primeira pergunta, infelizmente, para os estados, para a maioria dos estados, há um pequeno número de cargos para analista, para a área de quem é formado em algum curso, na parte de faculdade, né? Nesse ponto não havia cargos na área de analista de informática, não havia isso, havia apenas a parte para técnico. Então acabou que, infelizmente, eu tive que optar apenas por fazer técnico mesmo. Não deu para eu conseguir fazer para analista de informática, porque não tinha ofertado. Mas eu estava já no finalzinho do meu curso, então daria tempo, né, de correr para poder pegar o diploma, se eu fosse possivelmente, né, nomeado como analista de informática. Porém, como eu falei, para os estados, infelizmente, são raras as opções. Colocando aqui um exemplo prático, no Piauí, nós temos o TRE, TRT e o MPF, que pagam bem, né? O que o Ministério Público Estadual não é lá essas coisas, nem o TCE também. Mas TRE, TRT e o MPF são
que é o que daria para uma pessoa tentar voltar pro meu estado, né? Voltar para casa, que é aí no estado do Piauí. Porém, são poucos cargos. Quando abre no máximo 2 cargos nessa área de analista de informática, infelizmente. Então você escolheu o cargo técnico meio por não ter opção mesmo. Exatamente, né? Sendo por não ter a melhor opção e não foi um empecilho pelo fato de você não ter se formado ainda. E com relação ao estudo, como é que foi a rotina de estudo? Você falou que não deixou de lado algumas disciplinas, a gente sabe que também é uma falha de muitos concurseiros, né? Não estudar direito, não estudar português, etc. Foi assim que você estudou para esse primeiro concurso e mesmo assim deu certo? No caso, foi só a parte de raciocínio lógico que eu acho que eu acabei, vamos dizer assim, entrando com um pouco de arrogância, né? E é o que quase eu rodei nessa prova. Tanto que eu fiz o mínimo necessário, porque havia mínimos em cada prova, em cada disciplina, e eu fiz o mínimo necessário em raciocínio lógico, né? Quase rodei como técnico de informática. Mas como eu tinha pouco tempo de estudo, para estudar, fui fazendo muitas provas da ESAF. Depois, quando eu terminei as provas da ESAF, fui fazendo provas da FCC. Tentava estudar ali, né, com os livros da biblioteca lá da estadual. Tentava sair do curso, do meu curso que era de tarde, e correr para a biblioteca estudar, né? Então era muito cansativo. Além disso, ainda tinha que tocar os projetos que eu tinha, porque senão se eu não colocasse os projetos em dia, eu não receberia e não teria nem como, né, ter outras coisas, né? Ter as questões básicas da vida, né? Mas foi mais ou menos isso. Maravilha. Só pra gente traduzir para aquele concurseiro que nos ouve agora, e até pegando o gancho aí da pergunta do professor LC, porque assim, a grande maioria dos concurseiros, eles trabalham, estudam, tem dupla, tripla jornada, né? Qual foi assim o grande, ou se é que teve aí a grande estratégia que você adotou para tentar conciliar isso? Efetivamente, a gente chama de HBC, né, que é aquela hora, bunda, cadeira, o tempo que o cara fica efetivamente estudando. Como foi que você organizou isso para concretizar aí esse projeto? Você sempre trabalhou, você sempre ralou, assim como a grande maioria daqueles que nos ouvem, né? Que está trabalhando, que acha que às vezes é impossível você conciliar família, trabalho, estudo, e na verdade não é. Bom, nesse ponto da prova do MPU, como técnico de informática, eu tentei conciliar o máximo possível, no sentido de tentar fazer os projetos correr no final de semana, para tentar deixar eles prontos, né? Que eu trabalhar com sites, e durante a semana tentar fazer revisões e muitas provas. Então foi praticamente resolvendo provas mesmo. Fui resolvendo muita prova mesmo e sem fazer um rankzinho de quantidade de provas, de questões que eu respondia, quantas eu errava e tudo. Então tentei trabalhar muito em cima de ad hoc mesmo, em cima de questão de provas, respondendo provas da ESAF e da FCC. Maravilha, quer dizer assim, a gente tem percebido, e claro que isso é quase um mantra dentro do mundo dos concursos, que a execução de prova e de questões anteriores realmente é aí o grande diferencial. Professor, a gente vai engatilhar aqui na sua pergunta, o professor Walter vai finalizar e engatilhar essa pergunta, porque nós já estamos aqui também com o tempo estourado, o papo está rendendo bastante, inclusive vamos preparar aí para a gente engatilhar até um quarto bloco para poder a gente amarrar o nosso ProvasCast de hoje. Professor Walter, mande aí sua pergunta para a gente já encerrar e já partir aí para o nosso terceiro bloco. Na verdade, Durante, assim, eu tô querendo fazer essa consideração porque muita gente nos deve estar escutando pelo rumo que o ProvasCast tomou, tá achando, o Rogerão, teve a dificuldade dele lá, de vida, e depois ele fez um concurso e passou. Ele passou para técnico, né? Então essa foi a primeira fase, inclusive a gente vai encerrar esse segundo bloco com essa fase. Depois, Rogerão, você sabe que teve uma segunda fase, né? Quando você quis atingir aí o nível superior, né? Atingiu os 10K e o bicho sofreu, tá? O Rogerão sofreu muito, a gente vai concentrar isso no próximo bloco, tá? Eu fui testemunha, fui colega do Rogerão. Rogerão passou muito tempo tendo resultados não positivos, né? E acabou ficando aí como o titio dos concursos por muito tempo, né? E ele vai explicar pra gente o que
quais foram os vícios, né, que ele trouxe consigo, o que acarretou esse tempo todo, né, se foi emocional, etc. Mas a gente vai tratar tudo isso aí no próximo bloco. A vida não é feliz, né, como está sendo até agora. O Rogerão não foi aí que o Rogerão parou de comer rabanete, não, tá? Ele tem todo um segundo bloco que ele vai explicar isso aí pra gente. Maravilha! Próximo bloco, no divã com o professor Rogério, para ele trazer aqui como foi essa segunda etapa de ralação, essa segunda etapa aí mais difícil para galgar um lugar ao sol aí nesses concursos de pontos de todo o Brasil. Gente, já a gente volta. Beijo, tchau! Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast, o primeiro e único podcast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor Davi Durães, e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. Neste terceiro bloco, tratamos da árdua e demorada jornada do professor para avançar do cargo de técnico que ocupava desde 2005 até os cobiçados cargos mais concorridos de nível superior. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando nosso site www.provasdeti.com.br. Pessoal, voltamos então aqui para o nosso terceiro bloco do ProvasCast de hoje, com aqui o nosso ilustríssimo professor Rogério Araújo. Professor Walter, mande aí. Só retomando, né? No primeiro momento lá, o Rogerão deve ter tido dificuldades financeiras por toda a questão familiar, etc., né, do que ele viveu. Então deve ter sido muito difícil do ponto de vista financeiro. Nessa segunda etapa, que ele já estava como técnico do MPU aqui já em Brasília, né? Deve ter morado numa kitnet 20 por 20 ali no plano. Mas eu acompanhei o Rogerão durante essa fase, acompanhei bem de perto, né? E eu vi o peso emocional, né, que essa fase trouxe para ele. Então ele vai contar para a gente agora como é que foi, a partir daí, né? Ele teve um sucesso, então ele começou a tentar vários concursos, a gente formou grupos de estudo junto com ele. E o que aconteceu foi que, assim, claro que ele tem hoje eu fico até à vontade de falar isso, né? Porque ele já passou, já está do meu lado, deve ser igual a mim. Mas o Rogerão, por muito tempo, foi considerado o titio dos concursos, né? Então, assim, o garotão hoje desse hoje, de tio, pô. Hoje ele é o pegador, né? O galã do itinerante, né? Não então, passa nada, mas nada. Mas antes era o titio. O Rogério, acho que ele participou de umas três gerações de concurseiros, né? Passando por ele e ele ficando. E eu sempre atribuí, Rogerão, isso não é mais problema, não é mais problema de estudo, isso é um problema psicológico. Então eu gostaria que ele reforçasse isso pra gente, né, dessa nova fase, como é que foi essa segunda fase, né? E eu queria que ele também falasse, né, se durante essa fase aí de perrengue, se a aceitação do mulherio era igual ao que ele tem hoje, né, o assédio que ele tem hoje já como UFC. Bom, fico morrendo de rir aqui, mas... Agora, bicho, se defenda, Rogerão! Como é que foi, Rogerão, agora eu tenho que me defender. Etapas. Bom, como você bem falou mesmo, né? A primeira fase, que foi até eu conseguir estar como técnico de informática do MPU, foi problemas financeiros, né? Já na segunda fase, que foi essa que, infelizmente, eu vi várias gerações passando aí, tendo êxito, tanto que eu estudei com, né? Eu estudei com você, estudei com o Pedroso também, com vários outros amigos também que tiveram êxito também em vários concursos bons aí. Essa segunda fase foi mais emocional do que qualquer tipo de problema, assim, até de conhecimento mesmo. Foi a questão mais emocional. Eu tenho um certo tipo de problema de querer me cobrar bastante, e esse peso, essa ansiedade de cobrança que me deixou fora por vários concursos. Tanto que eu lembro bastante de
provas que eu fazia que eu não me levantava para nada. Eu levava, sei lá, uma água, uma maçã, uma barra de cereal. Eu era tão ansioso no ponto que eu nem consumia esses produtos. Eu saía com tudo lacrado, assim, tudo. Tanto que eu ficava tão focado e tão tentando ali a todo custo conseguir êxito para poder sair, né, da lanterninha ali de um cargo de nível de segundo grau, né, nível médio. Então meu maior inimigo chegou a ser a ansiedade. Então foi esse o meu maior problema. A partir do momento que eu comecei a tentar trabalhar isso, é que eu comecei já a melhorar também a minha pontuação, a melhorar a minha classificação nas provas. Mas a ansiedade, no meu conceito, ao meu ver, ela é diretamente proporcional a questões de como é que você está conseguindo fechar o conteúdo do edital. Então eu também tinha alguns problemas que eu ainda persistia nesses problemas de vou estudar mais isso do que aquilo. E aí quando eu via, eu acabava me lascando naquelas disciplinas que eu deixava um pouco ali de lado, ficava muito bem em outras, né, e acabava que eu não conseguia ter ali a média que é para você conseguir estar classificado, você conseguir estar ali no número de vagas. Outro ponto também é que eu deixava muito tempo de uma prova para outra, ao invés de continuar o meu trabalho de poder ir atrás de, poxa, onde foi que eu errei nessa prova para eu poder melhorar na segunda. Nesse ponto eu deixava a prova ali e dava aquela, vamos dizer assim, aquela descansada. Eu preciso descansar. E a gente sabe que concurseiro até passar não tem descanso, né? Infelizmente não. Fiquei um bom tempo nessa brincadeira aí, tendo alguns vícios e somando com a ansiedade, que foi para mim o que para mim foi o maior inimigo da minha jornada na segunda fase. Então foi essa vamos dizer assim, esse somatório de vícios de concurseiro e de ansiedade. A parte emocional contou muito. Rogerão, só o seguinte, só para o pessoal que está em casa ter dimensão, né, do problema que a gente está falando, porque às vezes a gente não consegue dar a dimensão exata. Fala para a gente aí quanto tempo essa fase durou, né, e mais ou menos quantos concursos, né, você chegou a prestar durante essa fase. Bom, Walter, assim, no caso, eu fui nomeado, eu passei no concurso em 2004, foi mais ou menos no segundo semestre, no meio do segundo semestre de 2004, e eu tomei posse em janeiro de 2005. Então, de janeiro de 2005, que eu tomei posse no MPU, até novembro de 2013. Então aí foram... faz a conta aí, Durante. 8 anos. Rapaz, é chão, viu, macho? Quantos concursos aí você acha que fez, mais ou menos, Rogerão? Pô, Walter, eu sinceramente não queria nem falar. Eu só queria ressaltar, Walter, que isso que você colocou é muito importante, porque uma das coisas, das grandes dificuldades que a gente se depara, lidando aí, não sei se o Rogério conhece, a gente faz o trabalho aí do Saga Federal no Twitter e a gente lida com muita gente. Esse fator ansiedade, Rogério, ele é ponderante, assim, preponderante quando se fala aí nesse mundo de gente. Eu acho que o Walter trouxe essa colocação aí muito oportunamente, porque imagine você já ser concursado e você ver as pessoas passando e poxa, onde é que está o erro? Agora, o que eu queria ressaltar disso tudo, cara, é que é um fator assim crucial, é que você não desistiu. E é isso que aquele que nos ouve tem que ter em mente, que desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Porque a partir do momento que você inseta esse projeto de vida que você está trazendo aqui pra gente com bastante clareza, e, né, que a gente está trazendo aqui a baila esse assunto, rapaz, isso não pode ter volta, porque é um caminho que vai trazer aí um retorno extremamente positivo, a médio, curto ou longuíssimo prazo, como foi no seu. Mas desistir realmente não pode ser uma opção. Você está de parabéns aí por essa
por essa caminhada, porque realmente é o que as pessoas precisam ouvir isso, sabe? Eu tenho mais uma consideração aí. Rogerão, você estava com a gente, né, durante esse período, né? Você estudou comigo com o Pedrosa ainda naqueles idos ali de 2006. O Rogerão dos Primes da T-Masters, né? Ele começou junto com a T-Masters, né? E você admite hoje, né, que estava com vários vícios. Então, assim, Durante, só para você ter ideia, eu e o Pedrosa, a gente conversava assim, em background, dizia, cara, a gente não consegue mais saber o que o Rogerão tem, porque a gente já ajuda ele de todo jeito e a gente não sabe o que é. Então, assim, só pode ser na hora da prova e emocional. Mas isso aí o Rogerão já confessou. Agora, o que eu queria, Rogerão, é que você dissesse assim, mais uma vez, é muito bom esses pontos, né? Qual foi o ponto de inflexão, Rogerão? Quando foi que você sentiu que você superou os vícios? Olha, porque assim, a aprovação ela é a consequência, né? Então, mas teve um ponto antes, né, na sua trajetória, que você deve ter dado uma parada, deve ter dado uma respirada e falou, bicho, chegou, acabou. A partir de hoje eu vou tomar uma atitude diferente, né? Você lembra mais ou menos quando foi que isso aconteceu e quais foram as atitudes em relação ao estudo, né? De forma prática, olha, passei a fazer isso, passei a fazer aquilo. Aí o que aconteceu que deu essa ignição, esse pontapé para mudança de atitudes. E de antemão aqui, né, deixo meu registro em agradecer ao Walter, né, por me ter dado essa oportunidade de trabalhar junto com o pessoal nessas aulas que a gente teve aqui em Brasília, né? Então a gente começou lá por, se não me engano, finalzinho de 2011. Não, na verdade teve uma turma, a primeira foi em 2010, para o concurso do Superior Tribunal Militar. Depois disso nós tivemos uma turma em 2011 e depois disso continuou, né, com as turmas de exercício. Nessas turmas de exercício, ou nessas turmas presenciais que a gente dava aula, eu comecei a trocar figurinhas com os alunos nos intervalos. Então, eu começava a pescar algumas coisas que os alunos falavam. Olha, eu faço desse jeito, eu faço aquele outro, já estudei tal coisa, não sei o que e tal. Então, isso me forçava a falar assim, poxa, eu estou errando nisso, eu estou errando naquilo, fulano de tal já terminou o assunto X, eu tenho que correr. Então, os alunos... Rogério, desculpa, então, quando você fala, eu tô errando nisso, naquilo, é exatamente o que, assim? Você falou que um dos vícios que você citou, eu consegui capturar aqui, que foi quando terminava o concurso em que você não passou, você deixava a prova largada e não queria saber dela, sendo que o ideal era você dar uma olhada na prova, ver o que errou para não errar mais. Tem alguns outros vícios, assim, que você possa pontuar exatamente? Eu fazia isso, não posso fazer mais. Eu fazia isso e um aluno me deu um toque, eu entendi que aquilo era errado, eu parei de fazer. Só como exemplos. Somente estou falando aqui qual foi o gancho inicial que me fez mudar a minha visão e identificar que eu estava com vício. Então, quais são os vícios que eu identifiquei? Eu acho que tenho certeza, um dos pontos é a questão de não conseguir fechar o edital para a prova. Não tem como você chegar e contar com o fator sorte. Fechar o edital é crucial. Muita gente já viu, nas discussões, aí o pessoal fala, mas na prova passada teve tantos, então é melhor você trabalhar com estatística. Eu já vi várias provas, por exemplo, colocando aqui exemplo de 2009 do TCU para 2010, o foco de 2009 foi governança, gestão de TI e segurança da informação. O de 2010 foi muito desenvolvimento de sistemas. Então não tem como você fazer essa brincadeira de, não, eu vou trabalhar estatística. Para mim, assim, quem for querer trabalhar com isso, beleza, mas na minha opinião, fechar o edital é primordial. Foi um dos pontos que eu entendi que poderia mudar. Então Claro que isso... eu quero dizer, desculpa até te interromper, mas claro que isso dentro de um projeto macro, né? Porque, por exemplo, recentemente a gente fez um concurso para perito criminalista que fechar o edital você teria que reencarnar umas 15 vezes para cumprir, né, tudo que tá aquilo ali no edital. Mas assim, Durães, ele já vinha com a bagagem, né? Então, mas é isso, há uma construção.
Por que eu falo isso? Porque Isso. muitas vezes, quando o aluno se depara com aquele... Ele lê o edital e vê que só de assunto tem 5 páginas, ele desmotiva. Na verdade, ele tem que olhar aquelas 5 páginas ao longo de um processo de aprendizado, né? Ao longo desse processo. Mas muito bem, olha, mais uma vez, estourou o tempo e a gente vai ter que emendar aí no nosso quarto bloco, professor Rogério. Vou ter que dar um break aqui para poder a gente encerrar aqui. Na sequência, a gente fecha aí, inicia nosso quarto bloco, fechando aí com chave de ouro. Professor Walter, professor LC, alguma consideraçãozinha rápida pra gente fechar? Sim ou não? Eu só queria, não sei se vai ser tão rápido, vamos ver como é que a gente inicia isso daí, mas, então, um outro vício, talvez, você, quando o Walter perguntou quantos concursos você fez ao longo ali, desde 2005, quando você tomou a posse do primeiro cargo, até o seu primeiro cargo de nível superior, você fez diversos concursos, talvez aquela história de atirar para todo lado, você tinha um foco, um alvo, ou isso não foi exatamente um problema? Não foi nem a questão do falta de foco, né? Eu acharia até melhor pra gente colocar isso pro próximo bloco, que a gente poderia já iniciar, porque assim, só para explicar mais ou menos, para ter um pouco mais, né, de tempo aí pra gente poder explicar essa parte. Então a história é longa, o Davi. Vamos fechar então e a gente começa o próximo bloco assim? Maravilha! Beleza. Próximo bloco, cena dos próximos capítulos dessa saga aí do professor Rogério Araújo, que vai falar mais um pouquinho pra gente aqui já já. Valeu, beijo, tchau, já a gente volta. Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast, o primeiro e único podcast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor Davi Durães, e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. Neste último bloco, como de costume, falamos um pouco do dia a dia de trabalho do nosso convidado, a fim de conhecermos um pouco mais do órgão em que ele atua. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando nosso site www.provasdeti.com.br. Maravilha, gente, voltando agora para o nosso quarto e último bloco de hoje, falando aqui com o professor Rogério Araújo, que está aí trazendo toda a sua experiência, contando toda a sua história. Professor, fechando aí dentro dessa ideia que a gente encerrou, né, da pergunta, da deixa que o professor Luiz Cláudio deixou aí para você nesse último bloco, conte então aí, conclua então aí o raciocínio aí desse seu momento aí de concurso. Conte aí, dê sequência aí ao seu raciocínio. A gente estava falando, finalizando o terceiro bloco, a gente estava falando sobre os vícios que eu identifiquei nos meus estudos. E talvez se a quantidade de concursos que você fez não revelavam aí uma falta de foco, ou se não é o caso, né? Beleza. Então, na questão dos vícios, o primeiro deles, como eu tinha falado, a questão do edital, acabava deixando alguns itens, né, não conseguia fechar itens, mas isso por conta que é aquela frase que o William Douglas sempre fala, que você tem que estudar até passar. Então tem que fazer um trabalho contínuo. Então, com certeza, o pessoal que pegou o podcast lá do Marcelino, viu que ele fez um trabalho contínuo de horas de estudos. Então, esse trabalho contínuo vai ajudar a aumentar os conhecimentos, que quando vier um edital, você vai ter um conhecimento bastante suficiente para conseguir fechar rapidamente os itens de edital, revisando ou só fazendo questões. Você não precisa mais estudar do zero vários itens. Você já tem uma bagagem boa para conseguir fechar aquele edital. Outro ponto também é a questão que eu deixava o cansaço me vencer. Por que eu digo isso? Porque às vezes quando eu já estava começando a cansar, eu deixava de lado o estudo, falei, não, amanhã eu continuo. Mas quando eu via que um aluno falava,
professor, eu fechei tal assunto. E eu estava bem longe de fechar aquele assunto. Eu saía correndo, desesperado para estudar. Então, eu tentava, eu tinha tanto que trabalhar como MPU, né, como técnico, quanto fazer o material de aula e ministrar a aula propriamente dita, quanto correr atrás do prejuízo em relação aos outros alunos, que eu via como é que eles estavam em relação ao edital, o que eles já tinham estudado. Então, eu saía correndo feito louco. Nesse ponto, me deu como fosse um norte. Eu lembro bem que, na época do Tesouro Nacional, nós tivemos a turma do Banco Central, uma turma teórica, e nós tivemos uma turma de exercício para o STN. E quando eu chegava em casa, já esgotado das aulas e tudo, eu tomava um banho, comia o meu Nissin Miojo, que até hoje eu gosto, mas graças a Deus não preciso mais comer. É o bom e velho macarrão tático. Esse aí. Eu uso muito. Eu tinha que turbinar ali com presunto, queijo, ovos para poder, né, segurar ali. Mas era uma comida rápida. Tem várias receitas. Em off a gente troca essas receitas aí. Adiante. Vai lá. Então eu deixava, né, dava aula, tomava um banho, comia aquela comida rapidinha ali e estudava até umas 2h30, 3h da manhã. Justamente porque eu via os alunos já engajados. Rogério, já terminei tal assunto. Eu pensava, eita caramba, eu tenho que correr. E aí, esse ponto, esse tipo de meta, eu colocava para mim num dia. Então eu acabei correndo atrás. Com isso, eu consegui diminuir minha ansiedade, porque eu via que eu estava ali junto com o pessoal. Eu já estava correndo junto com eles. Então, a minha ansiedade na hora de fazer prova baixou significativamente. Durães, isso é interessante o que o Rogério está falando, porque é o seguinte, é uma coisa até que, trazendo isso para a época de, só para a gente finalizar essa parte, sim, trazendo isso para a época de pré-vestibular, que isso é muito difundido, talvez não agora com o Enem, que mudou muita coisa, mas na época do pré-vestibular antigo, é muito comum no pré-vestibular você fazer simulados, né? Simulados não só para saber quem é o primeiro e quem não é, mas na realidade para dosar, né, para saber se você está junto do pessoal do pilotão de elite ou se você está muito fora, né? Então isso em pré-vestibular, de vestibulares em si, isso é muito comum. Isso acaba baixando, né, a ansiedade, né? E é uma coisa que a gente não tem em concurso, né? Concurso você não tem, é muito raro pelo Brasil inteiro você ter simulados, né, reais e isso que o Rogerão falou, você acaba perdendo a referência, né? Você nunca sabe se você está longe ou perto, porque você não consegue ter essa visualização. E isso o Rogerão acabou suprindo de outra forma, tendo contato com os alunos. Mas essa falta de referencial é o que te faz ter uma coisa. O que ocorre é que você acaba fazendo um simulado real, né? Você faz vários concursos e aí você vai ver, não, eu estou chegando perto, estou chegando longe, né? E aí acaba tendo esse referencial. Mas eu sempre notei isso em concursos, é uma coisa que no pré-vestibular isso já está bem massificado. Tá bem resolvido, né? Vamos... Pode falar, Rogerão. Pegando já a segunda pergunta lá do Luiz Cláudio, que ele perguntou se eu fiquei sem foco, né? Na verdade, é como é um outro vício também que acaba que eu acho que eu falei por aqui, né? Ficou meio diluído, mas eu vou deixar mais claro. Eu sempre estudava, né? Eu sempre estudava aquele edital, fazia a prova, ia para as partes de recursos e tudo, mas deixava de lado. Por exemplo, eu me lasquei em PMBOK. Por que não pegar, já que terminou a prova, pegar e estudar aquilo? Tentar fechar aquilo que eu deixei de lado nesse concurso anterior. Aí eu tinha que reiniciar do zero para o próximo concurso. Porque, assim, o reinício, que eu digo assim, que eu teria que estudar novamente, pegar tudo, e com isso eu não conseguia fechar o edital do próximo concurso. Como eu não conseguia fechar o edital do próximo concurso, eu ia ansioso, com medo de questões que eu não tinha, de assuntos que eu não tinha estudado, cair novamente. Então sempre era um ciclo vicioso. Eu sempre deixava de lado.
partir de 2012 em diante, eu comecei a fazer um trabalho contínuo. E foi isso que me facilitou a tentar fechar os editais dos concursos que eu estava fazendo. Tanto que eu fiz a prova do TRE com muita tranquilidade. Foi uma prova assim, que até eu falo pro pessoal, eu fiz uma prova como se estivesse em casa, brincando ali, fiz a prova, eu fui ao banheiro, eu consegui comer a minha maçã, ou cereal e tudo, porque antes eu era muito ansioso. Aí eu fiz a prova do TRE com tranquilidade. A prova da CGU eu fiz também com tranquilidade, mas acabei derrapando na redação, também um outro erro crucial, mas na parte objetiva eu estava bem colocado lá ali junto com o pessoal, no pilotão de elite lá dentro do número de vagas, mas acabei saindo por conta da redação. Fiz também a prova, né, do EDSTN com tranquilidade, então e o TST, né, que eu também acabei sendo nomeado no TST. Então foi interessante essa parte, eu acabei trabalhando a ansiedade porque eu trabalhei de forma contínua. E aí, Rogerão, nesse bloco a gente sempre tenta falar, a gente tá com o tempo um pouco avançado, mas assim, a gente sempre tenta dar agora que você passou, né? Como é que é o ambiente, né? Você pode falar aí dos 3 cargos pelos quais você passou, o que diferencia um do outro e o que basicamente você está fazendo hoje, onde você está e se você está feliz, como é que você está hoje, depois dessa luta toda, depois dessa saga toda. Pra gente, fala aí como é que tá, no dia que você está trabalhando, quais projetos, quais linguagens, o que você está fazendo exatamente. Bom, só sendo aqui o mais objetivo para a gente poder não estourar o tempo, eu trabalhei no MPU como desenvolvimento de sistemas, trabalhei com PHP, na época do Pará, depois trabalhei com Java. Em sistemas, o último sistema que eu trabalhei foi um sistema para área afim. Depois eu fui para o TRF, fui nomeado no TRF. Trabalhei mais como analista mesmo, levantando casos de uso, mais na parte de analista e gerente de projetos, que nós tínhamos uma terceirizada que desenvolvia os sistemas. E agora eu estou trabalhando no Tesouro Nacional como analista desenvolvedor. Eu estou pegando, assim, botando a mão na massa mesmo. Estou trabalhando com tecnologia da Microsoft, com .NET, C#, e também já vamos trabalhar com a parte de BPM SOA em cima aí da linguagem Java também. E está sendo um ambiente muito bom, muito desafiador. Se tiver um próximo concurso de Tesouro Nacional, quem puder fazer esse concurso é muito bom, a área é boa, o pessoal tem consciência de tentar trabalhar com conceitos bem maduros, bem atuais, e a galera bem motivada, então está sendo muito bom. E o Pedrosa, ele é um chefe bom ou não é? Vai esculhambar ele aqui na... Derruba logo aí, aproveita logo. Bom, eu vou deixar aqui registrado, né? Que o Pedrosa está sendo um bom chefe, né? Porque a gente está na mesma gerência. Não, mas é sério mesmo. Não, depois a gente publica o que você falou em off, não se preocupe não, a gente vai publicar. Ali você tá gravando tudo, a gente vai fazer sua caveira hoje, aqui. Só pra quem não entendeu, o Pedrosa hoje é chefe direto do Rogerão lá na STN. Não, Rogerão, sua casa caiu, mas tudo bem, fique tranquilo. Ele vai lhe mandar agora pro Acre. Mas assim, é só para deixar registrado mesmo, porque a gente teve um outro gerente, né, anterior, e a gente não tinha muito contato, então acabava que a gente não tinha muito contato. E o Pedrosa, a gente sempre tem contatos semanais, e ele sempre faz aquele trabalho lá aquelas reuniões em pé. Então é bem bacana isso. A boca dele é one-to-one meeting, ele chama cada um. Exatamente, pronto. E a gente vai conversar no corredor lá do Tesouro Nacional. É bem bacana. Tem que ser. É isso aí. Professor Alessê, suas considerações aí, sua pergunta aí pro professor Rogério, diga lá. Ô Rogério, é o seguinte, então, você falou um pouquinho sobre a sua atividade técnica no dia a dia lá do STN, né, trabalhando com plataforma .NET, as coisas da Microsoft e tal. É sempre interessante para o concurseiro que escuta a gente, que sonha aí com o órgão onde o entrevistado trabalha, saber um pouquinho da rotina, até para ele poder comparar e até se motivar mais, né? Poxa, será que é um lugar bom para eu ir trabalhar ou não? Então, como é que é o dia a dia de trabalho lá? A hora que você chega, a hora que você sai, horário de almoço,
quantas horas de trabalho, o ambiente é tranquilo, a relação de chefia e subordinação, como é que é isso, os tamanhos das equipes? Bom, são várias gerências. Eu estou na gerência de solução, que o gerente aí é o Pedrosa. E meu trabalho, a gente está montando uma pequena célula de desenvolvimento, porque a maioria dos sistemas e os mais críticos, como por exemplo o CIAF, é feito pelo SERP. E outros sistemas também é feito por outras empresas. Por exemplo, a nova intranet do Tesouro Nacional é feito por uma empresa que trabalha com a tecnologia Microsoft. Por isso que eu tive que estou aprendendo, aliás, a trabalhar com essa tecnologia para poder dar continuidade aí no projeto da nova intranet e novos projetos que sejam correlatos. Então eu estou trabalhando mais ou menos com isso aí. E a rotina, Rogerão, da hora que tu chega, como é que é? Você chega, tem reunião, como é que é? Não, a rotina é bem tranquila, eu chego mais ou menos umas 9 horas, tem uma hora de almoço, sai mais ou menos lá às 18, 18h30. Mas são 8 horas, né? São 8 horas. Aí eu tento fazer mais ou menos ali uma hora de almoço. Mas é bem tranquilo, dá pra trabalhar bem e tudo, então é um ambiente bem tranquilo. Maravilha. Vamos encerrar aqui esse ProvasCast de hoje. Foi o primeiro ProvasCast aí do ano de 2015, que realmente promete a gente trazer bastante novidade. Desejamos a todos aí, queria deixar, antes de passar a palavra, já emendar para a gente já finalizar, desejar a todos aí um 2015 aí de muito sucesso, muita saúde, que é o que a gente precisa para poder conseguir sustentar o fogo, porque a vitória é certa. Professor LC, suas considerações finais, aí um abraço especial aí para essa galera, nesse nosso primeiro ProvasCast de 2015. Um abraço, Davi, um abraço, Walter. Muito obrigado, Rogério, por ter atendido aí o nosso convite, né, e ter esclarecido várias das dúvidas que a gente tem. Desejar aí um feliz 2015 para todo mundo, né, e que todos consigam manter a motivação ao longo do ano, continuem estudando. Como o Davi falou, se você perseverar, o sucesso ele vem em algum momento, com certeza. Maravilha! O homem que caminhou sobre as águas, Walter Cunha! As minhas considerações finais são que eu estou muito feliz agora no ano de 2015, né, em ter o Rogerão como meu colega AFC, né, ele é analista de finanças e controle, só que eu sou da CGU e ele é do Primo Rico, lá da STM. Ele é uma satisfação assim, enorme, como eu falei durante o ProvasCast, eu acompanhei essa trajetória dele de perto. É uma pessoa que foi persistente, resiliente até chegar nesse nível, tá? Então, Rogerão, parabéns, bem-vindo aí à vida de AFC, né? Agora, tá? Assim, fico muito feliz por você, amigão, e vamos embora, agora a esplanada é nossa. Professor Rogério, seu alô aí, seu salve para essa nação. Em relação aí, eu gostaria de agradecer vocês também por essa participar, tanto que eu até falei pro Walter, eu sou o próximo aí dos entrevistados aí. E eu queria deixar um recado para a galera aí concurseira, para que não desistir de estudo. Se você já está na luta, corra atrás, tente fechar o máximo que puder os editais, trabalhe contínuo, tente fazer atividade física para poder aí balancear aí a ansiedade, mas não tem outro conselho a dar, senão continuar lutando, né? Continuar aí na luta até ter a sua nomeação, a bendita nomeação, né? Então, rapidamente aqui falando, eu fui para Jericoacoara agora no final do ano e eu fiquei em cima de uma duna e nisso eu estava sozinho lá, então parei assim, olhei assim pro horizonte, olhei assim o pôr do sol lindo que lá tem e eu estava numa duna muito alta mesmo, já olhando ali pro mar. Aí eu pensei, caramba, consegui, né? Finalmente aí é o primeiro ano que eu consigo descansar a mente e consigo passar um final de ano onde eu não fico preocupado. Caramba, eu tenho que voltar a estudar. Foi o primeiro final de ano que eu dei aquela respirada. Mas valeu a pena e graças a Deus. E
Só sucesso agora. Só alegria. A partir de 2015. Só alegria, como diz aqui na Bahia. Gente, eu me imaginei nessa duna agora. Meu Deus do céu, pra onde eu tenho que ir? Vou pedir a consultoria meu amigo Walter Cunha pra curtir as dunas lá no Ceará. Pessoal, um abraço, beijo forte. Em breve a gente volta. Beijo, tchau.